Pessoal, foi discutido lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, houve um debate sobre os plásticos, bem acalorado, e teve um senhor lá, o senhor Marcos, falando bastante coisa sobre o plástico e citando dados científicos. Então vamos ver um pouquinho aqui, acompanhar o que ele está falando. Quando a gente fala de plásticos, eu acho que é importante a gente trazer aqui talvez a maior autoridade para essa mesa, que infelizmente ela só pode estar nos nossos argumentos, porque não é personificada, é a autoridade da ciência, né? Concordo com o senhor. Então vamos lá, ele está falando de microplásticos. E eles estão debatendo sobre canudos, sacolas, pratos e talheres plásticos, que são os primeiros alvos deles. Então quando a gente fala de microplástico, a gente tem que ir para o lado científico, como ele mencionou, mas a ciência dele é diferente da ciência de todos, é a ciência que é paga por eles. Né? Apenas no Brasil, e em 2020, foram 2,7 milhões de toneladas de plásticos que vazaram para o meio ambiente. O dobro esperado em 2040. São dados extremamente fáceis de se encontrar esses, né? Microplásticos hoje, como todos aqui sabem, se encontram... Então, são dados fáceis de encontrar, porém, não apontou o estudo, porque o estudo é da cabeça dele. No ar. Ou estudo aberto, água, tá? Que não tem conclusão. Das células, até mesmo daquelas pessoas que ainda não nasceram. Até mesmo de quem ainda não nasceu, porque também se encontram nas placentas que as alimentam. Né? É drástico, né? Isso, não estou falando Marcos. Quem está falando isso aqui, eu gosto de citar todas as fontes do que eu digo. Cita, senhor. Né? É o Instituto de Medicina da USP e a Universidade Vrije de Amsterdã. Instituto de Medicina da USP. Vamos lá. Estudo aberto. Estudo não concluído. Novamente, os estudos existem. Eles são abertos. Estão na fase de captação de verba ou qualquer coisa assim. Não tem estudo concluído que fala, olha, isso aqui foi aceito pela comunidade científica. Muito pelo contrário, ainda não tem nada. Então, quando não tem, é melhor não se apontar, né? Mas a irresponsabilidade das pessoas de gerar pânico, porque o pânico é um negócio interessante, né? Você gera pânico e você faz o cara doar dinheiro para aquela ONG, para ela ir para cima, para ela ir falar. Então eles vivem disso, por isso que eles estão aqui. Essas pessoas vivem de ONG. Cara, eu acho que eles tinham que arrumar um trabalho. Não é isso aqui, cara. Mas vamos lá, vamos lá. A ONG não é geradora de renda também, né? A ONG não gera nada para ninguém. A ONG não gera renda. Indústria gera renda, gera trabalho, gera evolução, gera várias coisas para as pessoas. Uma ONG gera no máximo uma encrenca, né? Mas vamos lá. E de que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de polipropileno, polietileno e PET. Nós não estamos falando de resíduos da produção industrial que sim precisa. Que são todos os resíduos que eles estão falando são os resíduos que faltam na indústria para serem reciclados. Toda a indústria quer essa apara para reciclar. Toda a indústria quer. Mas não tem, falta. Vamos continuar. Precisam ser regulamentadas. Nós estamos falando da própria constituição do próprio objeto em si. Que para isso não estamos falando ainda sequer de uma solução. Estamos falando de um debate residual em relação ao problema. De um debate marginal, tangencial, praticamente inócuo, mas ao mesmo tempo urgente, como foi bem aqui lembrado pela Lara. Estamos falando de menos de 2% do problema. Menos de 2% apenas estamos falando aqui. Aí, pessoal, vamos lá, mais um ponto. Qual é o maior problema de todos quando a gente entra em qualquer debate? A gente entra na parte da educação. Se uma população mais educada, obviamente eles vão colocar os resíduos no local indicado, seja ele reciclável, orgânico ou não reciclável, tá? Então isso é muito comum. Os nossos jovens precisam de educação, eles precisam ser educados dessa forma. Que no Brasil a educação era uma educação de economia linear e nós estamos entrando com a educação de maneira circular. E isso precisa ser passado para os nossos jovens. Se você parar um jovem na rua e perguntar o que é uma economia circular, ele não vai saber te explicar. Por quê? Porque não é passado isso para ele na escola. Em vez desses caras estar perdendo tempo aqui,
Eles tinham que estar fazendo palestra em escola, produzindo alguma coisa, sabe? A pessoa que produz, não a pessoa que quer quebrar a produção de alguém, é a pessoa que produz. As embalagens, elas são muito, muito, muito importantes. Elas reduzem o preço dos alimentos porque os alimentos são fabricados em larga escala quando embalados. Quando não embalados, eles são produzidos de pouquinho, então eles ficam muito caros. Isso é o que ninguém fala. Então, se eu pegar um simples chocolate, embalar ele no papel e ele receber oxigênio toda hora ali, ele vai estragar em menos tempo. Então, eu não posso fazer produção em larga escala, automaticamente sobe o preço. E quem paga a conta? É sempre o cara da baixa renda. O cara da baixa renda sempre vai pagar a conta. Se eles tributarem, o tributo vai em cima do produto. Uma maneira mais fácil ainda de reciclar mais produtos é desonerar a cadeia de reciclagem. Desonera as associações, desonera as cooperativas, desonera. Já dá uns 30% de renda a mais para o cara fazendo essa desoneração. Então por que não está sendo discutido uma desoneração e sim uma proibição? Porque existem outros interesses. E muitos interesses estão envolvidos. Quem paga essas ONGs? Quem são? De onde vêm? Onde habitam? Né? Então, essa é uma discussão muito longa. Mas é fácil, desonera a cadeia de reciclagem, quem mais recicla paga menos, você vai ver aumentar o valor dos produtos e todo mundo reciclar mais. Isso é uma coisa lógica, não precisa nem ser um engenheiro da NASA para saber. 2524, né? Estamos falando aqui das embalagens de descarte único. Não estamos falando do cerne do problema, dos outros 98%. Vamos lá, não é uma embalagem de uso único? Mas um saco de arroz é uma embalagem de uso único. Você acha que é eficiente um saco de arroz? Mas aí depende, vamos olhar se esse saco de arroz ele é de uso único mesmo? Se eu pegar, abrir o saco de arroz e usar um pouquinho e fechar o saco de arroz de novo. Depois eu usar outro pouquinho e fechar ele de novo. Usar outro pouquinho e fechar ele de novo. Ele deixou de ser uso único. Então, existem maneiras de interpretar o que é ou não de uso único. Vamos falar do canudo, que eles sempre falam muito mal do canudo. Uma pessoa que tem qualquer dificuldade de mobilidade, que precisa de um canudo, ele não vai poder usar? Ele vai ter que tomar no copo, vai ter que se adaptar, porque um cara desse aqui está falando que não pode ter canudo? Ou ele vai usar um canudo de vidro ou um canudo de metal, que normalmente quem não tem a mobilidade tem algum problema também, de reações que pode espetar o canudo na boca. Então, tem que ser um pouco mais pensado. Quando a gente fala de produção de plástico, se a gente derruba a produção de plástico, o preço do material sobe. A oferta diminui, o preço sobe. Isso é relação de mercado. Ninguém está discutindo isso aqui. Ninguém está discutindo educação e ninguém está discutindo preço. Porque ninguém está preocupado com quem vai pagar a conta no final. Que quem paga a conta no final é sempre a população de renda menor. Sempre essa conta vai ser passada para a população de renda menor. Nada vai ficar ali. Por exemplo, se você me taxar em 50% no meu produto, eu vou passar esses 50% para frente. E quem vai pagar é o consumidor. Sempre termina no consumidor. Então pensem antes de escutar essas narrativas. Quando você transfere um material plástico para um material de papel, se ele é de uso único, vamos falar, um canudo de papel, ele é de uso único ou ele é reciclável? Ele é de uso único, então ele vai para aterro. Então ele vai para aterro, quando ele está na camada superficial, ele emite CO2. Quando ele está na camada de baixo, ele emite CH4. Então quando ele emite o metano, ele polui muito mais. A poluição é muito mais extensa. Então uma caixa de pizza recicla? Também não. Ela vai, papel higiênico recicla? Também não. A papel higiênico não dá para fazer de plástico, né? Nem caixa de pizza. Mas emite metano no final. E isso ninguém está contando para vocês. O que eles estão fazendo é mais para nada superficial, porque essas ONGs, eu vou até parar de ver esse cara aqui porque está me irritando. Essas ONGs aí, elas querem grana, é dinheiro, eles vivem disso aí. Você vê as pessoas tudo arrumadinho, tudo bonitinho, chega de avião, ficam em bons hotéis, tudo certinho. Quem paga essa conta? São as pessoas que estão investindo dinheiro nisso. Então, quando tem uma relação dessa aqui, precisa ter uma relação de enfrentamento com essas pessoas. Porque eles não sustentam a tese deles, ela é insustentável. Agora, quando você fala, por exemplo, de um mexedorzinho de café, ele é de uso único? É sim, é de uso único. Aí vamos falar que eu vou usar uma colher e depois eu vou usar o sabão para lavar essa colher. Eu vou usar uma gota de sabão,
ou 2, ou 3, ou normalmente eu quando vou faz assim, e você vai e lava a colher. O que é mais tóxico? É o plástico que vai para o aterro ou é o sabão que vai para o rio? Então faz essa relação. Quando você lava um prato, por exemplo, você vai numa festa que não pode ter prato de vidro porque as pessoas podem quebrar o prato e se agredirem com aquele pedaço de vidro ou com uma porcelana. Existem lugares que não pode ter. Você tem que ter um prato ou um copo de plástico, ou um prato ou um copo de papel. Lembrando que o papel, o final dele no aterro sanitário, é a emissão de CH4, de metano, que é muito prejudicial. Então, e o peso? Que você está trocando o seu copo de plástico pelo copo de papel, você está transportando mais pesado. Então é culpa sua a quantidade de metano a mais, é culpa sua os microplásticos de pneus, é culpa sua a emissão de gases de combustíveis. Então a culpa é sua, você carrega essa culpa quando você usa um copo de papel, em vez de usar um copo de plástico. Porque o copo de plástico é muito mais leve. Aí essa discussão não entra na pauta de ninguém. Por que não entra? Porque ela não é interessante. E eu vou terminando o vídeo por aqui. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha. Muito obrigado por ter acompanhado até agora.